Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Bioquímica. Permitam-me apresentar, eu me chamo Felipe Jouner, sou o mais novo professor de Bioquímica. Eu estou aí cursando a disciplina de estágio docência junto com a professora Suelen França, lá na Faculdade de Medicina, pelo programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. E é um grande prazer estar com vocês aqui, com o curso de zootecnia, nesse período onde eu terei a oportunidade de construir conhecimento na área de bioquímica junto com vocês. Então, espero que aproveitem bastante, tirem todas as dúvidas e a gente vai conversando ao longo das aulas e construindo cada vez mais conhecimento nessa área que é fantástica. Beleza, pessoal? Então, fiquem à vontade, prepara o caderninho aí para as anotações e vamos fazendo aí todos os registros, porque ao final de cada aula nós teremos atividades e vocês podem também me enviar e-mail, me enviar WhatsApp, que eu vou sanando as dúvidas e a gente vai conversando, beleza? Então, vamos à nossa aula. O conteúdo de hoje, o conteúdo que está previsto, é a química e metabolismo de carboidratos. Então, nós trataremos a respeito do metabolismo da glicose, falaremos das principais vias, as vias anabólicas, as vias catabólicas, e que são vias importantes para a manutenção das nossas atividades vitais. Então, a gente precisa produzir energia, e essa energia será de grande valor para as nossas células. Então, vejamos, como que eu estruturei a nossa aula? Nesse primeiro momento, nós teremos uma revisão. Então, a gente vai relembrar alguns conceitos de química, a nível de estrutura de carboidratos. Inclusive, vocês já até viram nas últimas aulas, a professora Suelen já tratou disso com vocês, mas vai ser bem rápido. Falarei a respeito dos aspectos introdutórios no que se refere ao estudo do metabolismo, estrutura das moléculas, função e as principais vias metabólicas e a regulação de tudo isso. Então, a gente vai ter a oportunidade de discutir cada tópico desse, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Química e metabolismo de carboidratos. No primeiro momento, a gente precisa ter a clareza do que são os carboidratos. A gente sabe que, de fato, são as moléculas mais abundantes da Terra, que podem ser compreendidos como aldeídos ou cetonas. Mas, professor, o que são aldeídos e cetonas? A gente vai ver isso já. Essas moléculas, elas são polihidroxiladas. Quase sempre tem a presença ali de 5 hidroxilas em sua estrutura. Então, uma vez que são hidrolisadas, a gente tem a geração de subprodutos que são importantes para as reações sequenciais aí do metabolismo. Agora observem, os carboidratos eles apresentam uma fórmula que é uma fórmula empírica. Essa fórmula é composta pelos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. CH2O. Tudo isso entre parênteses e tem um Nzinho. Esse N significa o número de átomos que tem ali nessa estrutura. Então, imagina que tivesse um número 2 aqui. N equivalesse a um número 2. Seria 2 vezes o número de carbonos, 2 vezes o número de hidrogênio, 2 vezes o número de oxigênio. Por isso que está tudo entre parênteses. Beleza? Então, alguns desses carboidratos eles possuem em sua estrutura átomos de nitrogênio, de fósforo ou de enxofre. É muito comum a gente encontrar esses átomos nessas moléculas. Então, notem o seguinte, mas essas estruturas, professor, elas estão distribuídas ou são classificadas como? Bom, a gente pode entender como 3 classes principais. Os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. A gente vai ver cada um desses. Sacarídeo deriva da palavra do grego, significa sácaro. E o sácaro nada mais é que o açúcar. Sacarídeo, açúcar. Então isso fica na mente. Os monossacarídeos, como o próprio nome diz, mono significa um. Então são monômeros, ou são moléculas que são constituídas por uma única unidade, seja de um polihidroxialdeído ou de uma polihidroxicetona. Então nós temos os monossacarídeos porque faz referência a uma única unidade. Exemplos de monossacarídeos. A mais conhecida delas é a glicose.
Então, na sua forma de D-glicose, é o monossacarídeo mais abundante da Terra. Eu fiz questão de colocar aqui para vocês, observem essas estruturas. Aqui a estrutura de Rahort, a projeção de Rahort. Essa projeção de Rahort, ela faz referência a essa estrutura conhecida como um anelzinho, né? Olha só, esse anel, deixa eu só apagar aqui, isso. Esse anel, ele é constituído, pessoal, por 6 carbonos. Então, se nós analisarmos aqui a gente tem o carbono 1, então o carbono 2, o carbono 3, 4, 5 e o carbono 6 aqui nessa região. Beleza? Então, por isso que também são conhecidas como hexoses. Então, a glicose é uma hexose. Ótimo. Além da projeção de Rahort, tem a projeção de Fischer. A projeção de Fischer, ela lembra uma vértebra de um peixe, né? Tem um esqueleto com 6 carbonos e as hidroxilas. Lembra que eu disse que são estruturas polihidroxiladas? Então podem ser polihidroxialdeídos ou polihidroxicetonas. Então notem que aqui nessa função aldeído nós conseguimos identificar a estrutura, o que caracteriza um aldeído. Para isso, vocês terão que se lembrar das aulas de química orgânica. A função aldeído ela é caracterizada por um átomo de carbono ligado com uma dupla O. Esse átomo de carbono dupla O é chamado de carbonila. Quando nós temos um carbono carbonílico ligado a um átomo de carbono e a um átomo de hidrogênio, nós temos um aldeído. Em contrapartida, quando nós identificamos em uma estrutura orgânica uma carbonila, está aqui a carbonila, e essa carbonila está ligada a 2 átomos de carbono, nós temos uma função chamada de função cetona. Então aqui a D-glicose é um exemplo de um aldeído e a D-frutose é um exemplo de uma cetona. Então isso vai diferenciar as estruturas desses monossacarídeos. Está bem? Seguimos aqui avançando então. Eu quero destacar para vocês um conceito muito importante. Um conceito que a gente entende como os epímeros. Mas, Felipe, o que são epímeros? Os epímeros, eles são açúcares. Quando nós temos 2 açúcares, e esses açúcares eles se diferenciam em uma posição específica do carbono. Então, a configuração, a orientação desse carbono e dos átomos que estão ligados a ele é que vão determinar se essas moléculas são epímeros ou não. Exemplo, nós temos aqui a D-manose e a D-glicose juntamente com a D-galactose. Agora observem que tem essa sombra rosa e aqui na posição 2 da D-manose nós temos o carbono 2, está ligado a uma hidroxila e a um hidrogênio. Na D-glicose, nós temos o carbono 2 ligados a uma hidroxila e também a um hidrogênio. Agora, observem só. Na manose, a hidroxila ela está aqui do lado esquerdo. Na D-glicose, a hidroxila está aqui do lado direito. Então, notem que no carbono 2, esses 2 açúcares eles são epímeros, porque a sua configuração é diferente no carbono 2. Nos demais átomos de carbono, a estrutura, a configuração se mantém a mesma. Agora, se nós fizermos essa análise para a molécula de D-glicose e a molécula de D-galactose, nós temos aqui a posição da hidroxila na D-glicose, que está do lado direito. Em contrapartida, a posição da hidroxila na D-galactose está aqui do lado esquerdo. Então, elas apresentam uma configuração diferente.
nessa posição específica, que é a posição do carbono 4, tá bom? Então, esse é o conceito de epímeros, que é bastante explorado quando nós estudamos estruturas químicas de açúcares, tá bom? Vamos lá, então. Avançando agora, falando dos disacarídeos, né? Os disacarídeos, como o próprio nome diz, disacarídeos, a gente já imagina que tenha 2 monossacarídeos ligados entre si, e essa ligação é chamada de ligação ortoglicosídica, ou ainda uma ligação que se dá através de um laço, também conhecido como laço osídico. Esse laço aqui, ó, essa ligação entre a glicose e, nesse caso aqui, uma outra molécula de glicose. Né? Então, nós temos 2 moléculas de glicose ligadas entre si. Então, observem que, mas professor, como que essa ligação química acontece? Então, através de um processo chamado de condensação, uma ligação de condensação, uma reação de condensação. Então, nós temos, para tanto, a liberação de água. Então, libera água. Esse carbono, que é o carbono 1, que tem uma hidroxila na posição alfa, ele se liga ao oxigênio que está no carbono 4 da outra molécula. Para isso, libera água e nós temos a formação da ligação ortoglicosídica. E aí, em contrapartida, a formação do disacarídeo. Beleza? Mas eu quero falar para vocês a respeito desse carbono, do carbono 1, que é também chamado de carbono anomérico. Quando nós temos um carbono que ele está ligado a 2 oxigênios, então o único carbono anomérico ele se liga a 2 oxigênios. Aqui a gente tem o carbono 1. O carbono 1 nessa posição, ele se liga a esse oxigênio e se liga a esse oxigênio. Então notem que esse carbono é que será responsável por garantir a estrutura da molécula com os prefixos que nós denominamos, e vocês já devem ter visto, o prefixo alfa ou o prefixo beta. Então, a depender da posição dessa ligação ortoglicosídica, nós teremos os prefixos alfa ou beta. Então, notem, aqui nesse disacarídeo, que tem aqui 2 glicoses ligadas entre si, nós temos o carbono 1 nessa posição, ele apresenta uma configuração que indica um prefixo alfa. Por quê, professor? Porque está na posição para baixo. Se vocês visualizarem aqui, ó, eu vou só apagar aqui para que tenham clareza de como que isso fica. Ó. Então, notem aqui. Quando nós temos esse carbono 1 e ele apresenta essa orientação aqui, ó, para baixo da sua ligação, isso indica o prefixo alfa. Agora notem aqui nessa molécula de lactose, olha só a posição beta aqui, ó, a posição beta se formando. Por quê? Por que a posição beta? Porque está para cima. A sua ligação está para cima, a ortoglicosídica. Então, fica evidente, a depender da configuração estrutural ali do carbono anomérico, que no caso é o carbono 1, a gente tem a orientação alfa ou beta dessas moléculas. Beleza, pessoal? Então, avançando mais um pouco, nós chegamos na terceira classe, dentre as 3 principais, né, os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Então, observem, polissacarídeos, nós temos muitas moléculas que estão ligadas, então, muitos açúcares ligados através de ligações ortoglicosídicas. Então, notem que esses polissacarídeos são também compreendidos como polímeros. Professor, o que são polímeros? Os polímeros são estruturas, são macromoléculas que possuem vários monômeros ligados. Então, observem aqui no canto esquerdo que nós temos um exemplo de um polímero não ramificado
E é um exemplo de um homopolímero. Por que homopolímero? Porque todos os monômeros, ou nesse caso os monossacarídeos que estão ligados aqui, são da mesma molécula. Nesse caso aqui, imaginem que nós tivéssemos aqui só glicose. Glicose ligada com glicose, glicose ligada com glicose. Então nós temos um homopolissacarídeo. Alguns exemplos aqui de homopolissacarídeos são conhecidos: o amido, o glicogênio, a celulose, a quitina. Então, exemplos de polímeros, né? Então de polissacarídeos, que possuem em sua estrutura uma mesma molécula, que no caso é a molécula de glicose. Agora, os heteropolissacarídeos são polissacarídeos que apresentam diferentes monômeros ligados entre si, sejam eles ramificados ou não ramificados. Ah, mas exemplos de heteropolissacarídeos, professor? O envelope celular bacteriano, os peptidoglicanos. Ou, nos tecidos animais, a gente tem também o espaço extracelular, que são macromoléculas, né? São exemplos de polissacarídeos que apresentam diferentes monossacarídeos ligados. Então, acho que deu para ilustrar bem e a gente ter essa clareza que nos polissacarídeos nós temos tanto os homopolissacarídeos ou os heteropolissacarídeos. Beleza, pessoal? Vão anotando as dúvidas aí, a gente vai conversando sobre isso no decorrer das aulas, tá? Então, não deixem de registrar tudo e depois vocês podem me escrever, tá ok? Então, aqui, ó, a glicose como o centro das atenções e a gente vai pensar a partir de agora nas principais vias, né? A gente vai discutir as principais vias de utilização dessa glicose. Então, notem que essa glicose ela pode ser direcionada para a síntese de polímeros estruturais, na matriz extracelular, como polissacarídeos de parede celular. Ela pode ser direcionada para o armazenamento na forma de glicogênio, na forma de amido ou de sacarose também. Essa glicose ela pode ser oxidada, e aí a gente pensa nos processos oxidativos para a obtenção de energia, para a produção de ATP, beleza? E também a oxidação pela via das pentoses, onde nós temos a geração da ribose 5-fosfato e de estruturas que são fundamentais para síntese de macromoléculas ou para manutenção dos nucleotídeos do nosso DNA também, por exemplo. Então, a via das pentoses, além de gerar substratos que são importantes para os processos de síntese, né, as sínteses biológicas, também para a síntese de nucleotídeos. Então, aqui, a oxidação da glicose pela via das pentoses contribui para a síntese de nucleotídeos. Então, embora essas quatro direções não sejam os únicos destinos para a glicose, essas vias elas são as mais significativas, beleza? Dentre as vias que a gente vai abordar na aula de hoje, especificamente hoje, nessa aula, eu vou falar para vocês sobre a glicólise. Glicólise, ou a via glicolítica. Já ouviram falar da via glicolítica? Tão estudada nas aulas de bioquímica? Então, ó, a glicólise, do grego glikes, que significa doce ou açúcar, e lisis, quebra. Então, a quebra de açúcar. Então, na glicólise, essa molécula de glicose, que é a principal molécula que a gente vai tratar aqui, ela é degradada em uma série de reações. E essas reações, que são uma sequência de reações, permitem a obtenção de uma molécula chamada de piruvato. Então a gente sai de uma glicose, que é uma hexose, que tem 6 carbonos, e a gente obtém uma molécula, que é a molécula de piruvato, que tem apenas 3 carbonos. Além de intermediários que são muito importantes para os processos de síntese, né? Principalmente a síntese de ATP ou a síntese de lipídios, a gente vai ver depois também. Então, essas reações sequenciais, elas
são muito importantes, porque parte dessa energia ela vai ser conservada. E essa energia é conservada seja como ATP ou seja como NADH. Mas, professor, o que é o NADH? O NADH é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. Nós temos o NADH como um transportador de hidrogênio e de elétrons. Ele é muito importante. Ele é um carreador de hidrogênio e de elétrons nas células. E é o responsável por fornecer condições para que muitas reações sejam processadas. Mas, professor, da onde que vem esse NAD, né? Esse NADH, da onde vem esse NADH? A gente produz ele? Não. Prestem atenção. O NADH, a gente pode obtê-lo através da dieta, principalmente pela ingestão das vitaminas do complexo B. Se a gente pensar na ingestão das vitaminas do complexo B, a gente tem lá a obtenção de niacina. E a niacina ela é importante na formação do NADH. Então é a partir daí que a gente obtém, e ele, como um carreador, um transportador de hidrogênios e de elétrons, exercerá uma função fundamental em diversas reações no nosso organismo. Pois bem, a quebra da glicose, né, essa degradação da glicose, para alguns tecidos e células, é a única fonte de energia, pessoal. Então, principalmente quando a gente fala de células de mamíferos. Os eritrócitos, por exemplo, eles precisam dessa glicose, bem como o cérebro, né, é dependente da glicose. A medula renal, os espermatozoides, né, então a glicose passa a ser a única fonte de energia metabólica para esses tecidos. Então, essa é uma informação muito importante. Agora, uma visão mais ampla a respeito dessa via, a gente pode ter a clareza de como isso vai se processar. A glicólise ela se processa em 10 reações, são 10 etapas. E nós estudaremos cada uma dessas etapas. Então, como eu disse para vocês, a gente parte de uma molécula de glicose, com 6 carbonos, e chega a uma molécula de piruvato. A gente tem a obtenção do piruvato, que apresenta 3 carbonos. De modo geral, essas reações elas se processam em 2 fases. É a fase de investimento de energia e uma fase de geração de energia. Durante a fase de investimento, pessoal, como o próprio nome já diz, é uma fase que há necessidade de pagamento, né? Então, você vai investir energia, vai investir ATP para que as reações se processem. E nessa fase nós temos um investimento de 2 ATPs. Já na fase de geração de energia, a fase de compensação, também conhecida como fase de compensação, nós temos a formação, a geração de 4 ATPs. Só que notem que se a gente pagou 2 ATPs e obteve 4, a gente vai ter um saldo de 2 ATPs apenas. A gente vai entender isso melhor no processamento das reações. Mas o que é importante destacar aqui? A glicólise é uma via catabólica e é imprescindível para o organismo, né? É a principal via do metabolismo da glicose. Ocorre no citosol da célula e exerce uma função central no metabolismo. Qual que é a principal função, professor? A principal função é gerar ATP rapidamente, porque a gente ingere alimento, a nossa dieta, ela vai nos fornecer aí condições, que no caso nos fornece energia, e esse processamento gera o ATP para a gente desenvolver ou desempenhar as nossas atividades vitais, beleza? Então, uma das funções também da glicólise é gerar intermediários para as vias de síntese, como eu disse para vocês. Os intermediários que são gerados no decorrer das reações,
eles são imprescindíveis para as reações futuras de outras vias, inclusive, para processos anabólicos, para processos de síntese. Um exemplo, a síntese de lipídios. Outra função também é regenerar o NADH, porque, como eu disse a vocês, o NADH é muito importante, porque ele é um carreador de hidrogênios e de elétrons. Então, vamos analisar etapa por etapa dessas reações. A primeira reação da glicólise envolve a conversão da glicose a glicose 6-fosfato pela atividade da enzima hexocinase. Pessoal, a primeira função da célula nesse momento aqui é inserir um fosfato na posição do carbono 6 dessa glicose. Então, notem aqui, ó, a glicose, ela agora apresenta no seu carbono 6 um fosfato. Por isso, glicose 6-fosfato. Agora notem o seguinte, mas professor, da onde que veio esse fosfato? Né? Esse fosfato surgiu de onde? Esse fosfato ele foi adicionado à molécula de glicose porque houve um investimento de energia. E esse investimento de energia ele veio na forma de ATP. Então o ATP ele doou um fosfato e foi liberado aqui o ADP. Então esse processo ele pode ocorrer pela atividade da enzima hexocinase ou em outros tecidos pela atividade da enzima glicosinase. Lembrando, pessoal, que quando nós temos essa terminação sinase, nós fazemos a referência de um processo onde há a adição de fosfato. Beleza? Aqui eu quero destacar para vocês uma etapa muito importante que a célula precisou mobilizar uma energia, então é a fase de investimento do primeiro ATP, e ela marcou o carbono 6 aqui com fosfato, exatamente porque essa marcação com fosfato faz com que essa glicose 6-fosfato não consiga atravessar a membrana celular. Então, essa glicose 6-fosfato ela não pode escapar do interior da célula. Por isso, há essa marcação. E essa diferença de potencial, essa diferença de cargas, faz com que essa glicose 6-fosfato ela não saia do interior da célula. E aí todas as reações vão se processar no citosol, ok? Então isso é muito importante. Então o fosfato ele possui carga negativa. Isso permite que a molécula de glicose 6-fosfato fique retida no interior da célula. Então as enzimas com o nome sinase, como eu disse, elas realizam a transferência de fosfato. Então são informações muito importantes. Anotem aí. Na segunda reação, nós temos agora a conversão da glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato. Agora observem, mas professor, eu tinha uma glicose 6-fosfato, agora eu tenho uma frutose 6-fosfato. O que mudou? O que mudou foi exatamente a estrutura dessa molécula. Observem que a enzima responsável por essa conversão foi a fosfoglicose isomerase. Então, ela converteu a glicose 6-fosfato no seu isômero. O seu isômero é a frutose 6-fosfato. Se a gente lembrar o conceito de isômeros, são moléculas que apresentam o mesmo número de átomos, seja de carbono, de oxigênio. Nesse caso aqui, carbono, oxigênio, hidrogênio e fósforo. Elas apresentam o mesmo número de elementos químicos, mas a sua estrutura química ela é diferente, a sua configuração é diferente. Por que dessa modificação para um isômero? Exatamente porque essa molécula de frutose 6-fosfato ela apresenta uma maior simetria. Observem que ela já indica aqui um eixo, e esse eixo no centro da molécula vai favorecer uma reação futura, que nós veremos a seguir. Então, esse é o principal motivo
da conversão no seu isômero, que é a frutose 6-fosfato. Agora, na terceira reação, observem, pessoal, que nós temos a frutose 6-fosfato, porque ela tem um fosfato aqui no carbono 6, e pela ação da fosfofrutocinase, e agora com mais um investimento de energia, onde a gente tem mais um ATP sendo investido, nós passamos a ter uma outra molécula, que é a frutose 1,6-bifosfato. Tá ok? Então agora nós temos um fosfato na posição do carbono 1 e também um fosfato na posição do carbono 6. Isso também favorece a isomeria. Então, favorece a simetria da molécula, porque essa molécula ela precisará passar por um processo de clivagem, um processo de quebra. Então, ela necessita ter uma maior simetria para que a gente tenha o mesmo número de átomos de um lado, o mesmo número de átomos de diferentes elementos do outro lado. Beleza? Deixa eu molhar a palavra aqui. E a gente continua. Então, ó, a quarta reação é exatamente nesse processo onde ocorre a clivagem. Então, pela ação de uma enzima chamada de aldolase, a aldolase ela é responsável por exercer a função de clivar, de quebrar a molécula de frutose 1,6-bifosfato no seu eixo central, né, da forma mais simétrica possível. E a aldolase leva a conversão da frutose 1,6-bifosfato a dihidroxicetona fosfato e a gliceraldeído 3-fosfato. Nós temos aqui, então, duas moléculas, agora com 3 carbonos, ok? Então, nós temos a dihidroxiacetona fosfato e a gliceraldeído 3-fosfato. Professor, o que muda? O que muda é exatamente a quinta reação, porque na quinta reação nós temos a conversão da dihidroxiacetona fosfato a gliceraldeído 3-fosfato. A enzima que faz isso é a triose fosfato isomerase. Então, observem que a partir deste ponto, a partir deste momento da sequência de reações, nós temos duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Essas duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, elas nos sugerem, elas nos indicam que, a partir de então, todas as reações que se processarem a partir deste ponto, elas vão se processar duas vezes. Então, nós multiplicaremos vezes 2. Multiplicaremos por 2 todas as reações. Beleza? Então, aqui na sexta reação, a reação onde nós temos o gliceraldeído 3-fosfato, lembrando que nós temos duas moléculas. Esse gliceraldeído 3-fosfato, ele será convertido a 1,3-bifosfoglicerato. 1,3-bifosfoglicerato. A enzima que faz isso é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. E aqui, observem em verde, que nós temos a liberação de NADH mais H+. Esse transportador de elétron ele será muito importante lá na cadeia transportadora de elétrons e vai dar uma força muito grande no processo de geração de energia. Tá ok? A gente vai ver isso em aulas futuras. Então, notem o seguinte, que para que ocorra essa conversão da gliceraldeído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato, a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, ela incorpora um fosfato inorgânico. E esse fosfato inorgânico, ele é importante para que essa reação se processe. De que forma? Essa reação, pessoal, é uma reação que demanda um certo investimento de energia. Na verdade, ela só ocorre porque existe um acoplamento de reações. Aqui, neste ponto da reação 6, a gente está vendo apenas a conversão do gliceraldeído a 1,3-bifosfoglicerato. Mas essa reação ela se processa em duas etapas, tá ok? Ela
ela precisa se processar em 2 etapas, porque senão esse fosfato não é incorporado no carbono 1. Senão nós não teremos a incorporação desse fosfato no carbono 1. Professor, como que isso acontece? Vamos lá. Observem aqui nessa primeira etapa a molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Aqui nós temos um NAD e nós precisaremos de água para que essa reação ocorra. Agora observem o seguinte. A partir do gliceraldeído 3-fosfato nós temos um intermediário. E esse intermediário ele é formado de modo espontâneo. Porque essa reação ela apresenta um ΔG, que é um ΔG negativo. O ΔG negativo indica reações espontâneas. Reações onde se tem a liberação de energia. Ok? Uma reação exergônica. Ok? Então notem o seguinte, que esse hidrogênio que estava aqui na estrutura do gliceraldeído, ele é agora incorporado ao NAD, que é transformado, que é convertido em NADH. E um outro hidrogênio da molécula de H2O, da molécula de água, esse hidrogênio ele é incorporado, ele é liberado como H+. Então notem o seguinte, que sobrou aqui na molécula de água um OH, e esse OH ele foi parar aqui, ó, nessa estrutura da molécula desse intermediário. Essa reação, pessoal, como eu disse, é uma reação bastante espontânea e é muito energética. Então, favorece a liberação de energia. Na segunda etapa, nós temos o seguinte. Nós temos esse intermediário que foi formado. E esse intermediário agora, ele sofre a ação do fosfato inorgânico. Desse fosfato inorgânico aqui, ó, que foi incorporado na reação. Esse fosfato inorgânico, ele vai abstrair a molécula de OH, né? Na verdade, ele vai abstrair essa hidroxila e o fosfato será incorporado no carbono 1 dessa estrutura. Então, a partir dessa sequência de reações em 2 etapas, nós temos a formação do 1,3-bifosfoglicerato. Mas, professor, por que precisa envolver tantas etapas desse jeito? Por que essa reação se processa dessa forma? Ela se processa dessa forma porque, caso contrário, nós não teríamos a incorporação desse outro fosfato na posição 1, do carbono 1. E isso inviabilizaria as demais etapas reacionais. Então notem o seguinte, aqui nós temos um gráfico de acoplamento na reação que foi catalisada pela gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Então notem o seguinte, aqui no eixo Y nós temos a energia livre e no eixo X nós temos a marcha da reação, como que essa reação vai se processar. Enzimas e reagentes, elas já apresentam um certo nível de energia. Quando eu falo que a reação é espontânea, é exatamente porque ela, num primeiro momento, ela libera energia. Essa liberação de energia leva à formação de um tioéster intermediário e essa mesma liberação de energia vai impulsionar, ela vai favorecer a formação do 1,3-bifosfoglicerato. Porque nessa segunda etapa reacional, nós temos um momento de investimento de energia, porque o ΔG é positivo. Quando o ΔG é positivo, essa reação ela não se processa de forma espontânea. E nós precisamos, então, fornecer energia para que ela ocorra. Então, esse intermediário, que é o tioéster, ele guarda grande energia. E essa energia que é guardada num instante, ela é liberada, ela é fornecida para que nós tenhamos a formação dessa molécula de 1,3-bifosfoglicerato. Então, está aí a importância da adição desse grupamento fosfato nessa estrutura. Sabe por quê, pessoal? Pelo seguinte, porque na sétima reação,
esse fosfato ele será liberado. E ele será liberado porque a partir de então nós teremos a formação da primeira molécula de ATP. Então esse fosfato aqui é o fosfato que vai ser doado ao ADP e esse ADP é convertido em ATP. Durante esse processo nós temos a formação da 3-fosfoglicerato. Olha só que interessante. Então nós precisamos de uma sequência de reações. A reação 6, ela se processou em 2 etapas. O fosfato inorgânico participou da reação para que pudesse ser incorporado ao carbono 1 e só então ser liberado na forma de ATP, gerando energia. Beleza. Na 8ª reação nós temos o 3-fosfoglicerato, ele sofre a ação da fosfoglicerato mutase. Presta só atenção nesse nome, fosfoglicerato mutase. Essa enzima ela vai mudar a posição do grupo fosfato. Esse fosfato ele sai da posição do carbono 3 e ele vai para a posição do carbono 2. Por isso, 2-fosfoglicerato. Viram só? Bioquímica parece complexo. Quando a gente começa a destrinchar, vocês começam a observar a riqueza de detalhes e as coisas ficam mais simples. Então, notem o seguinte. Agora aqui na 9ª reação, nós temos o 2-fosfoglicerato. E ele sofre a ação de uma enzima chamada de enolase. A enolase é responsável pela conversão do 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato. E libera uma água. Libera uma molécula de água nessa reação. Esse fosfoenolpiruvato, ele apresenta um fosfato em uma posição que não é muito favorável. Essa posição que esse fosfato está aqui, ele induz a um impedimento que a gente fala de impedimento alostérico, ou inibição. Na verdade não se trata de inibição alostérica. Na verdade, é como se nós tivéssemos uma nuvem de elétrons aqui, é uma estrutura de um fosfato que tem carga negativa e acaba prejudicando reações futuras. Então, esse fosfato, nessa posição, ele é desfavorável. Então, o que acontece? Através da piruvato carboxilase, a gente tem a formação do fosfenolpiruvato a piruvato. E notem que essa reação apresenta um ΔG negativo, um ΔG de menos 16,7 kJ por mol. E, como eu disse, ΔG negativo indica reações espontâneas. Né? Então, essa reação é uma reação espontânea e ainda leva à liberação desse grupo fosfato, que é doado aqui ao ADP, e nós temos a liberação de mais um ATP. Só que lembra do seguinte, agora a gente vai recapitular um conceito que eu disse lá atrás. Vocês se lembram que a partir da reação 6, tudo que nós estamos vendo aqui se processa 2 vezes? Então, liberou um ATP aqui atrás. Então, na verdade, não foi um ATP, foram 2. E mais adiante, aqui na 10ª reação, nós temos mais 2 ATPs, porque é tudo vezes 2. Então, vamos só verificar quais foram as fases. Fase de investimento de energia, fase de geração de energia. Sendo que na 5ª reação nós tivemos a clivagem, onde a dihidroxicetona foi convertida a gliceraldeído 3-fosfato. E pessoal, essa é a sequência de reação da glicólise. Agora a gente vai ver isso tudo integrado. Então, as sequências de reações aqui, ó, glicose 6-fosfato, mudou a posição do fosfato. A glicose 6-fosfato vai a frutose 6-fosfato. Depois, frutose 1,6-bifosfato. Nós temos o momento da clivagem, onde tem dihidroxicetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Tudo isso se processando através de 10 reações, sendo que a partir da 6ª reação, tudo isso se processa em 2 vezes. Então, professor Felipe, qual é o saldo da glicólise? Qual é o balanço energético da glicólise? Notem aqui, ó, fase de investimento de energia
menos 2 ATPs. Fase de geração de energia, 4 ATPs mais 2 NADH mais 2H+. O saldo disso, como nós investimos 2 ATPs, o saldo será de 2 ATPs mais 2 NADH e 2H+. Então, essa é a equação global que resume o saldo da glicólise. Beleza? Então, nós temos aqui a formação do piruvato. Só um detalhe para registrar. Eu falei para vocês, a conversão do fosfoenol piruvato a piruvato, a enzima responsável é a piruvato sinase. Piruvato sinase, tá ok? Então, a piruvato sinase ela faz a conversão do fosfenol piruvato, libera ATP e nós temos o piruvato. Beleza, pessoal? Traumas, neuras, dúvidas, este é o momento. Anotem tudo aí e pode me mandar por e-mail, pode mandar no direct, pode mandar pelos canais de comunicação que a gente tem aqui. Tá ok? Então vamos lá. Avançando mais um pouco, a gente vai entender como que essa glicose ela é processada. Então nós vimos que ela passa por um processo com sucessivas reações e nós temos a obtenção de 2 piruvatos, 2 moléculas de piruvato. E esse piruvato é um intermediário muito importante, porque ele vai permitir que nós tenhamos novas rotas, novas vias ou vias alternativas. Isso vai depender da condição que o organismo se encontra. Se essa condição que o organismo se encontra for uma condição de hipóxia ou uma condição anaeróbica, nós teremos a formação do lactato, da molécula de lactato. Porque o lactato ele é obtido a partir do piruvato, através da atividade da enzima lactato desidrogenase, e sob condições anaeróbicas, nós temos então a obtenção dessa molécula de lactato. E é uma reação que se processa de modo espontâneo. Professor, o que vai permitir nessa conversão do piruvato a lactato? Nós temos a regeneração do NAD+. Esse NAD+, ele é regenerado a partir do NADH. Então, durante esse processo de redução do piruvato a lactato, a gente tem a regeneração do NAD+. Outro detalhe, e se essa condição for uma condição de hipóxia ou uma condição anaeróbica que a gente pode ter, né, nesse processo a formação de etanol também. Então, sob condições de hipóxias ou condições anaeróbicas, a gente tem a formação do etanol. Mas como que isso vai se processar, professor? Vai depender da enzima que está envolvida nesse processo. Aqui foi a lactato desidrogenase. Aqui na formação de etanol, nós temos 2 enzimas. A primeira delas é a piruvato descarboxilase. A piruvato descarboxilase ela vai promover a descarboxilação do piruvato, formando um intermediário conhecido como acetaldeído. Detalhe, acetaldeído é tóxico, causa dano, causa estresse no organismo, vai prejudicar. Por isso que ele precisa ser metabolizado rapidamente. E a próxima enzima que realiza essa conversão é a álcool desidrogenase. Ela vai permitir que o acetaldeído seja convertido a etanol. Desse modo, a gente consegue também regenerar NAD+. Beleza? Professor, mas e se nós não tivermos em uma condição de hipóxia? Não estamos em uma condição de condições anaeróbicas. Agora nós temos a condição aeróbica. Nós temos que essa glicose ela vai sair de glicose e vai virar fumaça. Por que ela vira fumaça? Porque ela vai ser processada até CO2. CO2 e água. O piruvato vai ser convertido em acetil-CoA. Acetil-CoA cai no ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, a gente tem cadeia transportadora de elétrons, fosforilação oxidativa e geração de ATP, liberação de CO2, liberação de água. Beleza, pessoal?
Então são os destinos sob diferentes condições que a gente pode ter aí no metabolismo, beleza? Vamos lá, avançando então. A gente tem contribuições, diferentes contribuições, porque imagina só, a nossa dieta é uma dieta rica, uma dieta diversa, né? Então a gente ingere diferentes fontes de açúcares, seja pela lactose, seja pela trealose, a sacarose. Então notem que, a depender da contribuição do açúcar específico, a gente vai ter uma quebra dessas moléculas, e essas novas moléculas, ou os produtos dessas reações, eles serão incorporados na via glicolítica. Eles serão incorporados em reações já conhecidas no metabolismo. Por exemplo, quando nós temos aqui a degradação do glicogênio, a gente tem a formação de intermediários. E quando esses açúcares, diferentes açúcares, eles sofrem clivagem, eles encontram passagens, eles encontram acessos para diferentes vias. E todas essas vias levarão à obtenção de energia. Entenderam? Deu para pegar a sacada aqui. Se a gente tem a lactose. O que é a lactose, professor? A lactose é um disacarídeo onde a gente tem uma glicose ligada a uma galactose, através de um laço osídico, através de uma ligação ortoglicosídica. A enzima lactase, ela cliva essa ligação entre glicose e galactose e vai liberar esses monossacarídeos. Libera a glicose, libera a galactose. E esses dois monossacarídeos, eles encontrarão eles encontrarão intermediários que permitirão o acesso a uma via central que levará à síntese de energia, levará à formação de energia. Professor, mas e se for a sacarose? O que é a sacarose? A sacarose é um disacarídeo. Um disacarídeo onde a gente tem a ligação entre glicose e frutose. A sacarase, ela cliva essa ligação, libera a glicose, libera a frutose. Pela ação da hexocinase, a glicose é convertida em glicose 6-fosfato. Pela ação também da hexocinase, a frutose é convertida em frutose 6-fosfato. Então, observem só como tudo vai se encaixando e focado em um objetivo comum, que é gerar energia. Beleza, pessoal? Aqui, ó, eu falando da lactose, tá aqui ela. A lactose, como eu disse, a gente tem uma molécula de galactose e uma molécula de glicose. A lactase é a enzima responsável pela clivagem dessa ligação beta 1,4. Por que beta 1,4? O carbono 1, o carbono 4, aqui a gente tem uma ligação ortoglicosídica, e esse carbono anomérico, ele apresenta um prefixo beta porque ele está com uma configuração para cima. Estão vendo aqui, ó, a curva? Tem uma configuração beta. Então, tá, mas falando de carência da lactase, o que isso pode implicar? O que isso leva? A carência de lactase promove uma indisposição, promove alguns prejuízos no organismo. Por quê? Porque essa lactose ela se acumula no intestino grosso. Uma vez que ela se acumula no intestino grosso, ela não consegue sofrer mudanças estruturais. Ela não é clivada, ela não é quebrada. Esse acúmulo leva a um processo de fermentação. E essa fermentação ela causa incômodo, causa indisposição, produz gases e tem a formação de ácido lático. Tudo isso implica em maior retenção de água, implica em cólicas e diarreias terríveis. Então, a carência de lactase leva a um desconforto muito grande nos pacientes que apresentam esse prejuízo, né, nessa enzima. Então, aí tem intervenções medicamentosas, como um exemplo do lactosil, que é uma enzima digestiva, e você adiciona durante o preparo dos alimentos, e isso vai contribuir
para que essa clivagem das ligações beta-1,4 ocorra. E aí todo esse efeito adverso vai ser minimizado e vai melhorar o quadro clínico desse paciente. Beleza, pessoal? Vamos lá, avançando. Olha só, avançando no estudo da glicólise, a gente passa a pensar em o que é um prejuízo nessa via, o que alterações metabólicas podem levar sobre a ótica de quadro clínico. O que pode gerar? Aqui o diabetes é uma síndrome metabólica que a gente dá destaque e dá ênfase, inclusive é uma das linhas de pesquisa do nosso grupo de pesquisa lá do Laboratório de Bioquímica. Então, o diabetes mellitus, a gente vai ver cada tipo de diabetes, mas de modo geral, para que a gente entenda como que ele ocorre, o diabetes ele surge a partir de um prejuízo, seja um prejuízo parcial ou um prejuízo total, completo na secreção de insulina. A secreção de insulina é pelas células beta-pancreáticas das ilhotas de Langerhans. Está aqui uma ilustração, né, das células beta e das ilhotas de Langerhans, onde a gente tem a presença de insulina. As células beta elas são as responsáveis pela secreção de insulina. Então, observem que se nós temos essa macromolécula, né, observem só a estrutura molecular da insulina, que é uma estrutura complexa. A gente sabe que a insulina é um hormônio, ela é uma proteína, né, que apresenta uma função hormonal, e é exatamente a função de regular a captação de glicose da corrente sanguínea. Então, aqui nesse estudo realizado por Song, 2015, aqui nós temos uma imagem de microscopia de fluorescência, onde nós temos a ilhota de Langerhans e nós temos os pontos em vermelho, nós temos as células beta-pancreáticas. E os pontos em verde, nós temos as células alfa-pancreáticas, que são responsáveis por estocar e liberar o glucagon, que também é um hormônio contrarregulatório, né? Um hormônio contrarregulatório da insulina. Então, notem o seguinte, quando nós temos um prejuízo na secreção dessa insulina, seja um prejuízo parcial, por alguma disfunção, seja um prejuízo causado por uma doença autoimune, porque nós temos o diabetes tipo 1, que é o diabetes autoimune, essas células, as células beta-pancreáticas, elas, por alguma razão, têm necrose, têm apoptose, e não ocorre a liberação de insulina. E isso leva a graves alterações no metabolismo, seja de carboidratos, de lipídios ou de proteínas. Então, notem o seguinte, quando nós ingerimos um alimento, né, através da dieta, a gente tem a elevação dos níveis de glicose na corrente sanguínea. Essa elevação dos níveis de glicose na corrente sanguínea, ela sinaliza para o pâncreas, olha, tem glicose circulante, tem glicose disponível. Há necessidade de liberar insulina para que as células possam captar essa glicose. Uma vez que essa insulina é liberada, as células captam essa glicose e os níveis de glicose eles são restabelecidos à normalidade, ao nível basal, ao nível normal de glicose. E a glicemia é restabelecida. Agora, quando nós temos complicações crônicas por conta do diabetes, aí surgem doenças, surgem comorbidades que acabam acometendo esses pacientes. Dentre elas, retinopatias, nefropatia, neuropatia sensorial. É muito comum casos de ulceração nos pés. Pacientes diabéticos têm que evitar lesões, né? Lesões sejam por calos, sejam lesões por
pancadas, principalmente nos membros inferiores, porque isso pode levar a um prejuízo no processo de cicatrização. E esse prejuízo no processo de cicatrização pode culminar em amputação de membros. Né? Então, vocês já devem ter visto algum caso onde um paciente diabético teve uma lesão, não tratou direito, os curativos não deram muito certo no processo de cicatrização e levou a amputação de membros. Outra condição que pode ser gerada é disfunção erétil e complicações cardiovasculares. Só mais um detalhe, que o diabetes ele afeta a retina, né? Como eu disse, retinopatias. Quando os níveis de glicose eles estão muito altos na corrente sanguínea, é muito comum que os pacientes eles tenham uma perda da visão. Né? Então essa visão fica embaçada, eles acabam não tendo uma orientação espacial por conta dessas alterações metabólicas, né? Em decorrência do diabetes mellitus. Agora notem o seguinte, aqui nós temos o processo de regulação do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, também a regulação da expressão gênica e a regulação do transporte da glicose. Esse mecanismo ele tem uma etapa fundamental que envolve aí a participação da insulina. Então notem o seguinte, ó, na presença desse receptor de insulina, ele é estimulado e adiciona grupo fosfatos aqui nessa região beta, né, resíduos de tirosina que apresentam aqui nessa posição beta do receptor, eles permitem que haja a fosforilação de uma proteína que é uma proteína adaptadora, o IRS. Essa proteína adaptadora ela vai se ligar a esses resíduos, né? Então, esses resíduos aqui, subunidades de fosfato que foram adicionadas a resíduos de tirosina que estão nos receptores aqui de insulina, eles vão permitir a fosforilação de PI3K. Então, uma vez que esse IRS ele se associa à enzima fosfoinositidil 3 sinase, PI3K, fosfoinositidil 3 sinase. Uma vez que o IRS se associa a PI3K, ele faz com que haja a ativação de outras subunidades conhecidas como PIP2, e esse PIP2, uma vez ativado, ele é convertido a PIP3. Mas, professor, o que isso vai implicar? O que isso vai gerar? O PIP3 ele permite que a PDK, que é também conhecida como enzima, é uma enzima que, na verdade, é uma sinase dependente de fosfoinositidil. Sinase dependente de fosfoinositidil. O PIP3 permite que essa sinase ela tenha a sua conformação ativa, porque agora ela está fosforilada. Uma vez que ela está ativa, ela vai fosforilar PKB, que é a proteína sinase beta. A proteína sinase beta ela é conhecida, pessoal, como AKT. Uma vez que PDK fosforila e ativa a AKT, a AKT é responsável por modular diferentes vias do metabolismo. Então, ela atua sobre diversos processos celulares, seja ativando GSK3, ou seja, ativando PP1. Uma vez que ativou essas outras enzimas aqui, a gente tem então a condução para o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, a depender da demanda da célula naquele instante, né, naquele momento. Agora notem o seguinte, que esse processo de fosforilação regulada por fosfoinositidil 3 sinase, ele leva à ativação de AKT
também conhecido como PKB, que é a proteína sinase beta. E a proteína sinase beta, ela é responsável por ativar a liberação dos transportadores de glicose, que até então estão estocados em vesículas. Uma vez que a AKT estimula essas vesículas, tem-se a liberação do transportador de glicose 4, o GLUT4. Esse GLUT4 ele é translocado para a membrana plasmática e isso então permite a captação de glicose. Nós acabamos de verificar aqui, pessoal, a via de sinalização da insulina. A via de sinalização da insulina. Então, a partir desse processo, a gente tem a translocação do GLUT4 para a membrana plasmática e essa glicose é então captada. Ela é captada. O que acontece em alguns casos? Nós temos uma condição conhecida como resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? A insulina é liberada pelas células beta-pancreáticas, ela sinaliza para a célula, mas a célula ela entra em uma condição de resistência. E essa resistência faz com que a célula beta libere mais insulina é secretada, essa insulina vai para exercer a sinalização, porém a célula permanece resistente. Quando esse processo se intensifica, muita insulina sendo secretada, as células beta trabalhando muito, esse processo de sinalização que a gente viu, ele está prejudicado por alguma razão. Isso leva a um processo de disfunção que, no longo prazo, pode levar ao diabetes tipo 2, porque a principal condição metabólica é exatamente o quadro de resistência à insulina. E isso faz com que as células beta-pancreáticas entrem em necrose ou apoptose, então ocorre a morte celular e menos insulina é liberada, consequentemente mais glicose está circulando na corrente sanguínea e os níveis glicêmicos se elevam. E aí surge então um quadro de diabetes tipo 2. Então a gente acabou de ver como que isso acontece. Agora notem o seguinte, quando nós temos muita insulina sendo secretada, sendo liberada, quando nós temos o domínio da insulina pela via, observem só quais os processos estão ativos. Então, se tem insulina, oxidação da glicose, síntese de glicogênio, síntese de gorduras, síntese proteica. Se o glucagon está dominando, tem muito glucagon sendo secretado pelas células alfa-pancreáticas das ilhotas de Langerhans. O estado de domínio é do glucagon. Então aqui nós teremos a ativação de outras vias. Glicogenólise, gliconeogênese e cetogênese. Então observem só como que é importante a função desses dois hormônios no nosso organismo. Beleza, pessoal? Traumas, neuras, angústias. Esse é o momento, ó. Só registrar e mandar um direct que a gente vai sanar as dúvidas aí. Então, como eu falei para vocês aqui, ó, o exemplo do diabetes tipo 1. Só destacando que nós temos os 3 tipos, né? Diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional. E tem um diabetes que é o diabetes experimental, que é induzido quimicamente. A gente consegue induzir um diabetes experimental em animais e realizar experimentos e pesquisas a nível de laboratório. Então, é o que a gente, inclusive, desenvolve no laboratório de bioquímica. Então, ó, o diabetes tipo 1, como eu disse, é uma doença autoimune. O que caracteriza? É a destruição das células beta-pancreáticas. Isso aqui, esse quadro clínico é detectado logo na primeira infância, porque as células beta elas estão mortas, elas estão destruídas. Mas não são destruídas porque
porque ingeriu um xenobiótico e causou dano, uma droga lesionou a célula beta. Não, porque o sistema imune reconhece alguma falha, reconhece essas células e atacam essas células como sendo algo estranho, como algo exógeno, e ataca as células e destrói as células beta. Então, isso é um prejuízo no sistema imunológico, né? Então, por isso se trata de uma doença autoimune. O diabetes tipo 2 ele está muito relacionado ao estilo de vida que nós levamos hoje, né? Eu vou falar nós porque eu vou me inserir nesse processo. Se vocês levarem em consideração que cada vez mais o indivíduo ele busca comodidade. Ele quer um controle remoto, ele quer pegar um elevador, ele não quer caminhar, ele quer ir de carro, ele quer ir de ônibus. Então, observem que todos esses hábitos, esse estilo de vida moderno, ele leva a uma condição em que a gente tem um menor gasto de energia e um maior acúmulo de energia, porque a gente está ingerindo dietas que muitas vezes são dietas pobres, né? Dietas ricas em carboidratos e pobres em proteínas. Né? Quem aí não se liga sempre num aplicativo para solicitar um iFood, solicitar um 99 Pop e pedir um burger, né? Então notem o seguinte, esse estilo de vida relacionado aos hábitos modernos, ele eleva a taxa de sobrepeso. Logo, você percebe que está ganhando peso, a circunferência abdominal se eleva, e aí a gente tem a alteração no IMC e chega a um quadro de obesidade. Isso gera resistência à insulina. A gente já viu como o processo de resistência à insulina acontece. E uma vez que gera esse quadro de resistência à insulina, leva a prejuízos às células beta-pancreáticas, que entram em um processo de disfunção e, consequentemente, gera um prejuízo gigantesco para o organismo, porque agora a gente vai ter menor captação de glicose, mais glicose circulando e, em consequência disso, o diabetes tipo 2. Isso quase sempre acontece em indivíduos acima dos 40 anos de idade. Mas eu vou dizer para vocês uma novidade aí que as pesquisas e os artigos científicos vêm reportando. Diabetes tipo 2 já vem sendo diagnosticado em jovens considerados aí em crianças, tá? Não estou falando de adultos jovens, estou falando de crianças, justamente por conta do estilo de vida, né? Então isso é extremamente preocupante. O diabetes gestacional, ele tem início na 24ª semana de gravidez, quase sempre, né? E se dá por conta da elevação dos níveis hormonais contrarregulatórios da insulina. Entre eles, o lactogênio placentário, catecolaminas, glucagon, e toda essa elevação nos níveis desses hormônios gera um prejuízo na resposta à insulina, e o que pode desencadear um diabetes gestacional. Mas, professor, quais são os sintomas mais característicos do diabetes? Os sintomas do diabetes é a polidipsia. O que é a polidipsia? É a sede excessiva, consumo de água recorrente. Está sempre consumindo água, muita sede, boca seca. Né? Então, isso é um dos sintomas. Micção frequente. Micção frequente, a poliúria, excreção de insulina. Pacientes diabéticos urinam mais. Animais diabéticos urinam mais, excretam mais. Beleza? Outra consequência, professor. Excreção de glicose pela urina. Também conhecida como glicosúria. A glicosúria é compreendida como a urina doce. Só para terem uma ideia, é muito comum um diagnóstico caseiro, um diagnóstico precoce pelas pessoas mais experientes, pessoas mais antigas, que elas começam a notar o seguinte, começam a notar que a formiga, ela começa a permear a louça do vaso. Por quê? Porque
tem-se então resíduos de açúcar ali, né, de glicose que está sendo excretada pela urina. Então essas formigas são encontradas na urina. Isso é muito comum em zona rural. Então o pessoal já consegue ter um indicativo de que, opa, os níveis de glicose na urina estão altos. Pode ser um pré-diabetes, pode ser o diabetes. Então é um dos sintomas, a glicosúria, né? Um dos sintomas característicos. Certo? Pessoal, nossa aula de hoje está pautada nessas referências. Então tem aqui sugestões de alguns livros, né? Os livros que eu consultei. Está aqui o Leninger, a Pamela Champ, a Anita Marzocco, junto com o professor Baiardo, dentre outros, o Volt Strayer, grandes nomes da bioquímica, e fica de referência para vocês. Bom, eu agradeço a atenção de vocês nessa aula de hoje e estamos juntos, sigamos na caminhada estudando bioquímica aí durante esse período. É um prazer estar com vocês aqui e vamos embora, vamos para cima. Tamo junto porque é só o começo. Abraço a todos. A few moments later. Fala turma, professor Felipe Júnior passando aqui para dar um recado muito especial para vocês. Durante as nossas aulas sobre o estudo de glicólise, na nona reação, eu comentei com vocês a respeito da conversão do 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato pela ação da enzima enolase. Na oportunidade, eu lhes disse que o grupamento fosfato na posição do carbono 2 da molécula de fosfoenolpiruvato promove um impedimento. Esse impedimento é um impedimento estérico, que faz referência a um impedimento espacial, tendo em vista a grande densidade de elétrons apresentadas nessa região. Vejamos. Considerando que esse impedimento é um tanto desfavorável, né, então a presença desse grupo fosfato na posição do carbono 2 é desfavorável, há necessidade da conversão e da remoção desse fosfato. E esse fosfato ele sai na forma de ATP. A enzima responsável por essa conversão de fosfoenolpiruvato a piruvato é a piruvato-cinase, enzima piruvato-cinase. Na oportunidade eu comentei e falei da enzima piruvato carboxilase, que é uma enzima que nós estudaremos na gliconeogênese, uma outra via metabólica, tá ok? Então a piruvato-cinase é responsável pela conversão do fosfoenolpiruvato a piruvato. Mais um detalhe, quando nós falamos sobre os sintomas característicos do diabetes, eu falei a respeito da micção frequente, também entendida como poliúria. Falei sobre excreção de insulina. Me perdoem, na verdade faz referência à excreção de urina, pessoal. Micção frequente, poliúria, logo associa-se à excreção de urina. Então, em pacientes diabéticos, em animais diabéticos, tem-se um aumento na excreção de urina, tá ok? Os recados são esses, fiquem com Deus, tamo junto, até a próxima, tchau, forte abraço!